Tá gravando aqui. Alô? Tá. Vamos lá? Vamos ficar de pé? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Pô, alegria aí estar com vocês aí de novo aí depois do recesso. Eu tenho impressão, Yuri, que tem gente que eu não conheço aqui, não tem? As pessoas novas aí. Tudo bom? Como é que é mesmo o seu nome? André. Isso, eu também vou entrar no banheiro rapidinho. Tá, bem-vindo, André. Teve alguém que me mandou mensagem também agora há pouco, você achou direitinho? Tá, que bom. Então, para a gente se situar, né, a gente sempre gosta de começar situando. A gente está no nosso terceiro bloco, que é o bloco dos mandamentos, da lei, da moral. A gente terminou, né, antes das férias, a parte do bloco dos mandamentos, da primeira tábua, né? Quando Moisés recebe, né, as tábuas da lei, os 10 mandamentos se dividem em 2 grupos, né? Os 3 primeiros mandamentos que dizem respeito a como devemos agir em relação a Deus, na primeira tábua, a gente conseguiu concluir isso antes das férias, no ano passado, e a segunda tábua da lei, os mandamentos que dizem respeito a como devemos agir com o próximo, né? Como o nosso Senhor Jesus Cristo resumiu a lei, né? As 2 tábuas. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, acima de todas as coisas. Segunda lei, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, a gente já destrinchou os 3 mandamentos relativos a Deus, estamos destrinchando os outros mandamentos relativos ao próximo. O Pedro, então, falou na aula passada sobre o 4º mandamento, né? Honrar pai e mãe. E a gente ressalta, né, que o enunciado do mandamento é apenas um dos aspectos que dizem respeito a esse mandamento. Mas essa lei específica, no caso da semana passada, honrar pai e mãe, ela não diz respeito apenas à nossa relação com os nossos pais, mas também da nossa relação com os nossos filhos, e diz respeito a todas as autoridades, né? Então, toda autoridade que há na Terra só é autoridade que foi concedido por Deus que fosse autoridade, né? As autoridades são dadas por Deus, né? E a autoridade é algo que é querido por Deus. A organização das coisas, né, requer a autoridade para que fique cada coisa no seu lugar. O próprio Cristo, quando faz sua igreja, ele escolhe, né, entre aqueles que o acompanhavam, 12, para chamá-los para serem seus apóstolos, né? Ele cria uma hierarquia, ele dá a autoridade para que eles possam perdoar pecados, né? Ele diz a Pedro, ó, estou te dando as chaves do céu, a quem perdoardes os pecados, esses pecados serão perdoados, a quem reterdes serão retidos, né? Ele dá essa autoridade, ele dá o poder de expulsar demônios, né? Entre os 12, ele escolhe 3 para ter uma relação mais próxima com ele. A gente já falou disso, né, em aulas passadas, né, mas em vários trechos do Evangelho, a gente tem ali uma relação mais próxima de Cristo com João, com Tiago e com Pedro, né? É João, Tiago e Pedro que entram na casa de Jairo para testemunhar a ressurreição da filha de Jairo, né? Ele não deixa que mais ninguém entre na casa, senão o pai, João, Tiago e Pedro. É João, Tiago e Pedro que vão com ele lá para a cena da transfiguração no Monte Tabor, né? Esses que sobem com ele. É João, Tiago e Pedro que ele chama para rezar com ele no Getsêmani, porque ele sofre uma angústia mortal. Então há uma relação mais próxima com esses 3. E há uma relação mais próxima com Pedro.
Ele coloca, né? Simão Pedro, você me amas mais do que os outros? Então você apacenta as minhas ovelhas. Então a hierarquia é algo querida por Deus. A gente falou isso só para resumir um pouco da aula passada, né? E eu acho que é conveniente porque a gente vive um tempo em que há uma crise da hierarquia, né? A hierarquia, a autoridade, em alguns círculos é vista como algo ruim, como algo tirano, como algo ditatorial, né? Mas o próprio Cristo faz a distinção, né? Quando a mãe dos filhos de Zebedeu, né, João e Tiago, pede que, olha, eu quero que você me faça uma coisa, eu quero que você bote esses meus 2 filhos aqui sentados à tua direita e à tua esquerda lá no teu reino, né? Fala, olha, você não sabe muito bem o que você está pedindo, assim. Pra gente, hierarquia, ou de novo ele fala isso quando os apóstolos discutem entre eles quem será o maior no reino de Deus. Pra gente, hierarquia é serviço. Aquele que está num posto de autoridade, ele deve servir aos demais, né? Um livro aí pagão que foi best-seller, muito bom, aquele O Monge e o Executivo, né? Vendeu muito ali nos anos 90, né? Era um pouco por essa linha, né? Um bom líder é aquele que serve aos seus subordinados, né? Aquele que quer o bem dos seus subordinados, que dá condição para que eles possam realizar suas tarefas de forma satisfatória, né? E é essa a forma que a nossa autoridade é vista, né? Como alguém que serve aqueles que dependem dele, né? Esse é um papel de uma autoridade política, né? Servir aos seus conterrâneos. Esse é o papel de um pai de família, né? Servir a sua família, né? Se colocar como tapete para que os outros membros da família possam pisar macio, né? Levar a parte pesada ali, o líder, né? Para que os outros possam ter uma vida mais suave, né? Que mãe de família numa família que tem dificuldades financeiras, né, e que a comida às vezes pode faltar, né, uma boa mãe de família vai dar preferência para os filhos, né? A última colherada do arroz e do feijão vai para os filhos e não para ela, né? Para os meus filhos o melhor, né? Então, isso é uma autoridade do ponto de vista cristão, né? Você se dar para o outro, né? Isso é liderar. Mas isso foi assunto da semana passada. Apenas eu comecei a introduzir dessa forma para esclarecer esse ponto, né, que mais do que o mandamento em si, o mandamento é a cabeça de várias outras questões morais que são ligadas àquilo que aquele mandamento está anunciando. Então hoje o nosso tema é o 5º mandamento, né, que é o não matar, né? O próprio Cristo no Sermão da Montanha, ele já vai fazer esse esclarecimento. Ouvistes o que disseram os antigos, não matareis. Mas eu digo, aquele que vira para o seu irmão e chama seu irmão de imbecil, já está pecando. Ou seja, matar o outro é o extremo desse mandamento. Mas qualquer agressão a uma outra pessoa inocente, né, qualquer agressão injustificada, é um pecado contra o 5º mandamento. Seja essa agressão física ou verbal, ou vai ter um ponto que a gente vai falar, o tal do escândalo, né? Quando chegar na hora eu vou me deter um pouquinho para falar do escândalo. Pecado do escândalo é um pecado contra o 5º mandamento? E pecado de escândalo é muito comum hoje em dia, né? É algo que a gente deve ter isso em mente. Mas vamos aí ao nosso catecismo. Estamos... É o artigo 5, está na página 588, parágrafo 2258. Então ele começa citando o livro do Êxodo, né? Que é o livro que narra a fuga de Moisés e dos judeus do Egito. E nessa peregrinação para a Terra Prometida, Moisés recebe as tábuas da lei. Então em Êxodo 20, ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. O Êxodo é o não matarás, é o mandamento. Aí ele vai para o Sermão da Montanha, lá que eu acabei de falar com vocês, em Mateus 5. Não matarás. Aquele que matar terá de responder ao tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolerizar contra seu irmão terá de responder no tribunal. Ou seja, se você sente ódio pelo seu irmão, isso já pode ser pecado. Pode ser pecado. Lembra que eu faço aquela distinção. Isso vale também para a aula que vem, que é a aula da castidade. O pecado passa pelas faculdades mentais superiores. O pecado passa pela vontade
e pela inteligência. As paixões, elas estão mais ligadas às tentações do que ao pecado. Isso é importante até para a gente fazer uma boa confissão, né? Quando a gente faz uma confissão, os padres narram que existem extremos de pessoas, né? Desde aquele que às vezes é liberal demais e acha que não é pecado aquilo que é pecado, aquele que é escrupuloso demais, que vê pecado em tudo, né? E o escrupuloso com frequência faz uma distinção entre pecado e tentação. Então, vamos supor que, sei lá, recebi um vídeo aí que está na moda agora roubarem celular aqui nos carros que passam aqui pela Cidade das Artes. Você está com a janela aberta, o cara vai lá e arranca teu celular. Aconteceu isso contigo? Naturalmente você vai sentir uma raiva da pessoa. Mas enquanto aquilo é uma paixão, digo, até justificada talvez, né? Você não peca. Mas se você alimenta aquela raiva e faz planos de vingança contra outra pessoa, você passa a pecar, né? Uma coisa é fazer planos de vingança, outra coisa é querer justiça, né? São coisas diferentes. Sei lá, a pessoa lá no casamento teve um adultério, né? Uma raiva daquela esposa ingrata, infiel, né? O que a lei cristã pede, né? Bom, muitas vezes o perdão, né, tem que ser visto cada caso individualmente, mas o que ela fala é que você não deve ficar alimentando sentimentos de rancor, né? Você vai ver do ponto de vista prático o que é apropriado fazer em cada situação, mas o que você peca é se você alimentar sentimentos de ódio, né? E isso às vezes, na vida matrimonial, às vezes a gente faz, né? Os choques que acontecem em toda a vida familiar, né? Puxa, mas ele faz isso de propósito, de ficar colocando a toalha molhada em cima da cama e tal, não sei o que, vai alimentando aquela coisa dentro de si, né? Botou a toalha molhada dentro da cama, né? Veio a sensação de raiva, ok, enquanto é só uma paixão, não é pecado, né? Somos suscetíveis às paixões. Falei, a mesma coisa vale para a aula que vem, da castidade, né? O sujeito é casado, né? Pô, passou lá aquela mulher bonita e tal, aquele cara vistoso, olhou ali, afastou a tentação. Olhou, sentiu alguma coisa, pode até ter sentido, foi pecado? Não. Mas se alimentou, né? Se ficou fantasiando com aquela pessoa na cabeça, né? É o que ele falou aqui, né? O pecado às vezes está em pensamentos, né? A gente reza, né? Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. A gente peca por pensamento, né? Então esse negócio de olhar não tira pedaço, que falam por ali, sim, a gente peca ao olhar. Mas a gente peca se a gente alimenta coisas, a gente fica fantasiando. Se é uma tentação que veio e que eu me desviei dela, não pequei. Então você não precisa confessar tentações. Você não precisa, fiquei com a tentação de esbofetear meu filho por conta de alguma gracinha que ele fez lá, né? Me contive, não foi pecado. Percebe que eu não vou entrar aqui no mérito, que hoje em dia a palmada é contra a lei, né? E isso é toda uma discussão, né, da moralidade da palmada, né? Então, se a palmada é moral ou não, né, ela só teria uma chance de ser moral se você faz essa palmada sem ódio. Se você faz uma palmada na criança com raiva daquela criança, tá errado. Mas eu não vou entrar no mérito, alguns acham que sim, outros acham que não. Se você faz uma palmada educativa, né? Você não está com raiva da criança naquele momento, mas sei lá, a criança soltou da tua mão e atravessou a rua sozinha e você tem que dar uma palmada para ensinar que isso aqui foi uma coisa muito grave que ela fez com errado. Tem gente que acha que ainda assim é errado, tem gente que acha que não vou entrar nesse mérito aqui, é um ponto polêmico. O ponto é, você agir motivado por raiva é pecado, né? Você agir motivado por uma técnica educativa não seria pecado. Então, a vida humana é sagrada, porque desde a sua origem, ela encerra a ação criadora de Deus e permanece para sempre uma relação especial com o Criador, seu único fim. Só Deus é o dono da vida do começo ao fim. Ninguém, em nenhuma circunstância, pode reivindicar para si o direito de destruir diretamente um ser humano inocente, né? Então, sempre que a gente lida com outras vidas humanas, né, a gente precisa ter em perspectiva que aquela pessoa é uma pessoa querida por Deus, e querida por Deus desde todo sempre. Ainda que aquela pessoa tenha vindo a nascer no século XX ou século XXI,
Desde toda a eternidade, Deus sonhou com aquela pessoa, né? Estava nos seus projetos, né? Lá no século XX, eu vou criar o Emerson, ele vai ser assim, assado e tal, e é uma pessoa muito querida por Deus, né? Quando temos em mente que todos nós somos queridos por Deus, somos, de certa forma, filhos de Deus, né? Em especial quando somos batizados, né? Mas já falamos disso na aula sobre batismo, né? Mesmo quem não é batizado é uma criatura de Deus, né? Passem a pensar que para Deus é um filho. Então quando alguém faz mal ao seu filho, né? Isso não dói em você? Não dói num pai, não dói numa mãe ver um filho sendo vítima de uma injustiça, um filho sendo ofendido, sendo agredido? Então, igualmente dói a Deus quando vê isso sendo feito com qualquer um dos seus filhos, né? E aqui está a grande, vou usar essa palavra, monstruosidade desse pecado, né? Você está agredindo um filho de Deus. Então, mesmo aquele cara mala, aquele cara que te prejudica no trabalho, que sempre quer te passar uma rasteira, esse cara é querido por Deus, né? Talvez até, se Deus colocou ele no teu caminho, e você segue o caminho da fé, afinal você está aqui assistindo essa aula, né? Talvez Deus queira que você seja uma forma desse cara vir a conhecido, vir a se converter, né? Então, mesmo aquelas pessoas que são ruins, né? São queridas por Deus, né? Mesmo um Fernandinho Beiramar da vida, assim, né? É querido por Deus. Então eu não posso odiá-lo. De novo, né? Uma coisa é você querer justiça, né? Isso entra aqui no tema da aula de hoje também, né? Se você deseja justiça, você deve desejar também a questão da reabilitação das pessoas, né? Entra no tema da aula de hoje a questão da pena, né? E a questão da lei, da lei positiva, né? do direito, né? E a pena deve ser desejada como uma forma de redenção do pecado e de reabilitação da pessoa, né? Que a gente deseja que as pessoas se convertam e se reabilitem, né? Embora a gente saiba que algumas não vão se reabilitar, ainda assim a gente deve desejar isso para elas. O respeito à vida humana, testemunho da história sagrada. Aí ele vai começar falando lá de Caim e Abel, né? Que foram aqueles filhos de Adão, né? Os primeiros filhos de Adão. A gente já contou a história deles várias vezes aqui na catequese de adultos. Caim era agricultor, Abel criava gado, e Abel dava para Deus aquilo que ele tinha de melhor. Ele pegava aquela melhor ovelha lá da cria dele, essa eu vou oferecer a Deus em holocausto. Caim pegava aquela manga ali que não ficou muito boa, não dava aquilo que ele tinha de melhor. O sacrifício de Abel agradava mais a Deus do que o do seu irmão Caim, e Caim fica com inveja e comete o primeiro homicídio, o primeiro fratricídio, né? A morte entre irmãos, né? da história bíblica. Mata seu irmão, né? E aí ele vai falar, né? Deus expressa a atrocidade deste fratricídio. Que fizeste? Ouço o sangue de teu irmão do solo clamar por mim. Agora és maldito e expulso do solo fértil, que abriu a boca para receber da mão o sangue de um irmão, né? Então, por inveja, né? O primeiro homicídio. A aliança entre Deus e a humanidade está cheio de lembranças do dom divino da vida humana e da violência assassina do homem. O Antigo Testamento sempre considerou o sangue como um sinal sagrado da vida. A Escritura determina com precisão a proibição do 5º mandamento: não matarás o inocente nem o justo, né? A primeira coisa que a gente pensa, né? E o que não é justo? Né? E o que não é inocente? Vai destrinchar isso depois. O assassinato voluntário de um inocente é gravemente contrário à dignidade do ser humano. A regra de ouro é a santidade do Criador. A lei que o proscreve é universalmente válida, isto é, obriga a todos e a cada um, sempre e em toda parte. E no Sermão da Montanha, o Senhor vai acrescentar: o não matarás, a proibição da cólera, a proibição do ódio, a proibição da vingança. Mais ainda, Cristo diz a seus discípulos, né? Ofereça a outra face e ame seus inimigos. E ele mesmo não se defendeu, né? Quando vem as tubas para pegá-lo no Horto das Oliveiras, né? E Pedro desembanha em espada e corta a orelha de um dos soldados que estava, né? Não, Pedro, guarda a sua espada, né? Eu vou me entregar.
E aí, né, a gente falou, né, a morte do inocente. Aí ele vai colocar aqui a questão da legítima defesa, né? Então, você matar outra pessoa em legítima defesa seria considerado moral, porque, no caso, o objeto do ato humano não é o homicídio, não é a morte do outro. O objeto do ato humano é a defesa pessoal, é a preservação da própria vida, né? Então, se um sujeito, né, está me atacando, claramente intencionado em me tirar a vida, e para me defender eu tiro a vida do meu agressor, eu não peco contra o 5º mandamento. É claro que isso precisa ser proporcional, né? Então, sei lá, veio um moleque de 8 anos e pegou meu celular e saiu correndo. Eu tirei um 3/8 e pá, dei um tiro no moleque. Isso não foi proporcional, isso não é legítima defesa, né? Então eu peco contra o 5º mandamento. A questão da legítima defesa, ela também se transmite a subordinados. Ou seja, se eu, como pai de família, mato para proteger, não a mim, mas alguém da minha família, eu também não peco contra o 5º mandamento. E a moral católica entende também a pátria como uma extensão da família. Então, eu posso matar outra pessoa de forma proporcional, porque aquela pessoa vai me matar, para a minha legítima defesa, para a legítima defesa de quem é subordinado a mim, né? Ou pela legítima defesa da pátria, né? Então isso vai dizer respeito à atividade dos militares. Se eu tenho um soldado que está em guerra, e essa é uma guerra justa, esse soldado não peca ao matar o soldado das forças inimigas. Aí entra toda a questão, né, do que é uma guerra justa, né? Que isso é muito difícil de você avaliar. Mas de uma forma geral, não compete a avaliação se aquela guerra é justa ou não ao soldado raso, quem está ali no fronte de batalha, né? Se o comando daquela força armada, lá, o general dele, disse para ele que aquilo era uma guerra justa e botou ele em guerra, ele está isento de pecado, né? Se alguém peca, se aquela guerra é justa, não é o soldado, quem instituiu a guerra justa, a guerra injusta no caso, né? Mas o soldado, ele não precisa ter esse dilema de consciência de uma forma geral se essa guerra é justa ou não. Cabe isso para instâncias superiores, tanto na hierarquia militar como na política do país, né? Então, dentro aí dessa questão, olha, se um cara, vamos supor que a Rússia entre em guerra mesmo aí, e o soldado está entendendo que aquela guerra é uma guerra justa, né? O soldado não pecaria, mas instâncias superiores que determinaram ruim, se essa guerra for injusta, pecariam. Então você pode matar na sua defesa, né, um policial no exercício do seu ofício para proteger um inocente, né? Tem lá um sujeito lá, aquele cara do ônibus 174, lá, tá lá, no caso morreu a vítima, né? Mas você tem lá um atirador de elite, né? Ele entende que, olha, esse cara tá sob uso de drogas, a chance desse cara dar um tiro nesse refém é altíssima, ele está aí autorizado a matar o bandido, né? Sem pecar contra o 5º mandamento, né? Então a coisa tem que ser proporcional, né? E esgotada todas as outras alternativas, também tem isso, né? Então, para uma guerra ser justa, entende-se que todas as alternativas de resolver aquele impasse de forma diplomática foram esgotadas. Foi direto para a guerra? Está errado. Deve-se tentar evitar a guerra a todo custo. A mesma coisa na cena aqui do policial. Toda a tentativa de negociação do policial com o bandido que estava com o refém foi esgotada sem dar frutos, né? O amor a si mesmo permanece um princípio fundamental da moralidade. Portanto, é legítimo fazer respeitar o seu próprio direito à vida. Quem defende sua vida não é culpável de homicídio, mesmo se for obrigado a matar o agressor. Se os meios incruentos bastarem para defender as vidas humanas contra o agressor e para proteger a ordem pública e a segurança das pessoas, a autoridade se limitará a esses meios, porque correspondem melhor às condições concretas do bem comum e estão mais conformes à dignidade da pessoa humana, né? Então,
eu acabei pulando o 2267, né? O ensino tradicional da igreja não exclui, depois de comprovadas cabalmente a identidade e a responsabilidade, o recurso à pena de morte, que é outra questão aqui que tange essa aula, né? A pena de morte pode ser considerada moral, né? Ele não exclui, né? Dizendo que não é, que é uma imoralidade em todos os casos, mas só se o recurso à pena de morte for a única via praticável para defender eficazmente a vida humana contra um agressor injusto, né? Então, acho que de uma forma geral, né, não só na moral católica, mas na moral do mundo, né, a pena de morte é uma coisa que evoluiu muito, né, ao longo dos anos, né? Era uma coisa muito comum, né, ali na Idade Antiga, Idade Média, né? A Idade Moderna começou a diminuir um pouco, né? Hoje é uma coisa mais rara, né? Muitos países não têm a pena de morte, o nosso é um deles, né? Embora eu não sou da área do direito, né? Eu sou médico. Eu tive um professor de medicina legal e que ele colocava essa questão ética, né? No Brasil, você não tem pena de morte. E no Brasil, né? Se alguém aqui for do direito e eu estiver falando alguma bobagem, me corrija, por favor. Mas no Brasil, no direito penal, um filho não pode pagar pelo crime do pai. Ou seja, se o meu pai foi um bandido e sumiu e não foi preso, não pagou a pena daquele crime, eu que sou filho não posso ir ser preso no lugar dele, né? Mas no Brasil, você pode matar com pena de morte o filho de quem cometeu um crime de estupro, por exemplo, né? É o caso do aborto no caso do estupro, né? É permitido no Brasil o aborto quando foi um estupro. Mas se você for parar para pensar, você está dando pena de morte para o filho do estuprador. O que, do ponto de vista moral, é uma atrocidade, né? O filho do estuprador não tem nada a ver com isso, né? Para pagar com pena de morte. Um ponto para a gente pensar, né? Eu lembro quando o professor falou isso lá na universidade, muita gente ficou meio chateada ali, né, com esse comentário dele, mas é uma verdade. Quer comentar? Não, é só fazer uma correção. No Brasil existe a pena de morte na possibilidade no Código Penal Militar, quando a crime de lesa pátria. E aí a pena de... Só para militares? Ou pra... Só para militares? Em caso de guerra. Em caso de guerra. É o que eu digo. É isso aí. Então, essa questão da pena de morte, ela não é uma impossibilitada, mas o catecismo ele ensina que, olha, realmente tem que ser a única alternativa, né? E até isso na história da igreja, né? Às vezes quando a gente está defendendo a igreja aí para... Hoje em dia a igreja é muito atacada, né? Nos meios seculares, né? E existe aí, quando o pessoal ataca a igreja, existem os lugares comuns. Não, mas a igreja, os padres são pedófilos, né? Existem casos de padres pedófilos, claro que existe, né? Mas isso é uma coisa tão rara, né? Quando você vai para os livros de pediatria, né? Normalmente os casos de maus tratos, né? Desse tipo de abuso, na maioria das vezes é alguém da família, né? Um tio, um padrasto, né? Alguém próximo ali, né? Mas enfim, e o pessoal vem trazer também a questão aí da Inquisição, ou das Inquisições, né? Porque eram diferentes, né? Você teve uma Inquisição na Idade Média que era mais centrada em Roma, né? Mas a Inquisição que gerou mais burburinho foi a Inquisição na Idade Moderna já, né? Que veio junto ali com a Contra-Reforma, né? E eram inquisições episcopais, né? Eram mais centradas nos bispos das dioceses do que em Roma. Então eram muito distintas nesse sentido, né? A Inquisição da Espanha, né, foi uma Inquisição que foi tida como muito violenta, assim, né, na história, né? E quando você passa a analisar, né, moralmente essa questão, né, da Inquisição, era atribuído pena de morte, né? Era atribuído pena de morte. E hoje eu acho que há um entendimento geral que existem os meios incruentos para se evitar as coisas, né? Mas o que se pensava naquela época, né? Quando uma pessoa comete uma heresia e propaga essa heresia para os demais, essa pessoa está contribuindo
para matar outras pessoas, né? E matar a morte mais importante, que é a morte espiritual, levar outras pessoas para o inferno. Então, a justificativa era evitar que essa pessoa, propagando ideias heréticas, levasse muitas almas para o inferno. Havia um julgamento, né? Havia um tribunal da Santa Inquisição, então isso não era uma coisa arbitrária, né? Tem um livro do professor Felipe Aquino, né, que é muito bom, que fala sobre essa questão, revisita toda essa questão histórica da Inquisição, né? Então, de uma forma geral, deveria haver um julgamento, para não se condenar um inocente, e se deveria propor, olha, essas ideias que você está colocando são contrárias ao que a gente acredita, isso pode levar, e se a pessoa não se calasse e continuasse propagando aquelas ideias, essa pessoa poderia sofrer pena de morte. Possivelmente, né, houve abusos também, deve ter alguma inquisição em algum lugar, esse julgamento foi uma coisa meio, né, dizem que, por exemplo, o caso de Joana d'Arc, né, que foi vítima da Inquisição e é uma santa católica. A dúvida é se ela é mártir também, né? Tem gente que considera mártir e tem gente que não considera. O mártir é aquele que morreu pela sua fé. No caso dela, a gente não sabe se ela morreu pela fé ou se ela morreu pela pátria, né? Pela França, no caso. Acho que foi os dois. Mas, enfim, então há quem diga que foi um julgamento muito com interferência política ali, porque a Inglaterra estava em guerra com a França e se interferiu naquilo, né? Então, sem dúvida que houve julgamentos que foram irregulares, né? Mas, de uma forma geral, segundo o livro do professor Felipe Aquino, a coisa era julgada, né? Era dada oportunidade para que as pessoas abrissem mão de divulgar essas ideias, né? E naquele momento se entendia como algo necessário para evitar que outras pessoas fossem para o inferno. Assim, acho que o amadurecer aí do entendimento da moral, né, se coloca como... Existem outros meios incoerentes para que você possa evitar, né, tirar a vida de outras pessoas para isso, né? Mas se você para pensar, claro, não é a mesma coisa que você matar a pessoa, né? Mas hoje, no século XXI, ainda existe isso um pouco no mundo secular, isso que o pessoal tem chamado de cancelamento, né? Olha, essas suas ideias são perigosas, então você está cancelado, né? Você para de ter relevância na opinião pública, muitas pessoas perdem o emprego, né? E aí você vai ver, às vezes, os motivos nem sempre são tão... Você teve aquele caso daquele jogador que comentou o super-homem gay, né? Já nem lembro mais o que ele jogava, acho que era jogador de vôlei, né? O sujeito foi cancelado porque ele deu uma opinião, olha, eu acho que uma história para crianças não deveria entrar nessa temática, né? Opinião bastante, né, razoável, né? Deu a opinião dele, né? E há essa questão do cancelamento, né? Claro, não é a mesma coisa que tirar a vida do sujeito, né? Mas, de certa forma, o sujeito perdeu a vida que ele tinha, né? Deixou de ser quem era. É algo para a gente refletir, né? Acho que o perdão, né, se aplica muitas vezes, né, nessas horas, né? Porque nem sempre aquilo é um erro, né? Às vezes a pessoa simplesmente tem uma opinião diferente da sua, né? Esse sujeito está levando alguém para o inferno por pensar assim, né? Eu penso que não. A mesma forma agora, né? Teve essa questão aí desse Kim Kataguiri, né? O cara está defendendo o nazismo, né? Pelo que eu vi, o que ele falou é que ele acha que o nazismo deveria ser combatido pelas ideias, né? Pela discussão, e pelas ideias entender que aquilo é algo nefasto, né? E não por uma proibição de lei, né? É uma opinião do sujeito também, né? Ele também está sendo cancelado aí, pedindo para caçar o mandato dele, né? Não tendo sido uma pessoa que defendeu, né, o nazismo, né? Da mesma forma que uma pessoa, por exemplo, que tem opinião que deve defender a legalização da maconha. Corrija se eu estou errado também, mas você não pode fazer apologia às drogas, né? Eu lembro que apologia ao crime. o Marcelo de Deus foi preso, né? Porque diziam que ele fazia apologia às drogas, né? Mas um sujeito que discute se a maconha deveria ser liberada, faz apologia às drogas?
né? De uma forma geral, a sociedade entende que não, né? É um tipo de pauta que vira e mexe é discutida, né? A cocaína qual a droga que deve ser proibida? Muitos países estão liberando a questão da maconha, então é a ideia que o sujeito tem, mas alguém poderia dizer, né? Da mesma forma da apologia ao nazismo, né? Porque o cara achou que o nazismo deveria ser combatido pelas ideias e não por uma lei, né? Esse sujeito que discute se a maconha deveria ser legalizada, né? Ele está fazendo apologia às drogas, né? Eu tendo a entender que enquanto a coisa está no campo das ideias, não. Mas não pensa dessa forma, né? E no caso aí do nazismo, o sujeito foi cancelado, ainda que tenha defendido toda a malícia, né? Toda a maldade do regime, né? Ele não defendeu o regime, né? Ele apontou toda a maldade do regime, apenas acha que isso deve ser discutido no campo das ideias. Enfim, cuidado aí com essa questão dos cancelamentos, né? A gente diz, né, que a igreja às vezes é criticada, né, por essa questão da moral, né, porque a igreja não te permite que você faça algumas coisas. Entende que essas coisas vão te fazer um mal. Mas a igreja sempre te perdoa. Enquanto o mundo liberal vai te permitir fazer muitas coisas, né? Não tudo, mas o mundo às vezes não perdoa. Quer deslize ali, o sujeito é cancelado e acabou. O homicídio voluntário, né, que seria o caso do suicídio. O 5º mandamento proscreve como gravemente pecaminoso o homicídio direto e voluntário. O assassino e os que cooperam... Não, o homicídio voluntário não é o próprio, é o homicídio mesmo, né? Cometem um assassinato, um pecado que clama no céu por vingança. O 5º mandamento proíbe que se faça algo com a intenção de provocar indiretamente a morte de uma pessoa. A lei moral proíbe expor alguém a um risco moral sem razão grave, bem como recusar ajudar uma pessoa em perigo. Então, correr riscos desnecessários é um pecado contra o 5º mandamento. Então, se você dirige na Avenida das Américas a 140 por hora, você peca contra o 5º mandamento. Você está se expondo a um risco desnecessário. Se você é o chefe da sua família, você tem filhos que dependem de você, o seu pecado é ainda mais grave. Porque você pode fazer um mal enorme a outros se você morrer. Então, se você é imprudente com a forma como você lida com a sua saúde, você comete um pecado contra o 5º mandamento. Né? Ou seja, pensando aqui no tumor de intestino grosso, você está emagrecendo, seus hábitos intestinais mudaram e de vez em quando você nota que tem sangue nas suas fezes. E aí a tua esposa vai, olha, você tem que ir no médico ver isso. Não, isso é bobagem, é porque eu estou fazendo uma dieta aqui e tal, não sei o quê. Você está pecando contra o 5º mandamento. Você está sendo negligente com a sua saúde. Pecados de gula são pecados contra qual mandamento? O 5º mandamento. Se você se excede na comida, se você se excede na bebida, você peca contra o 5º mandamento. No caso disso comprometer severamente a sua saúde, você pode até estar pecando mortalmente contra o 5º mandamento. Né? Todos já têm a essa altura a distinção do que é o pecado mortal e o pecado venial? Já. Alguém ainda tem dúvida nisso? Por favor. Então, é fácil pensar que eu pegar um machado, dar na cabeça de uma outra pessoa, eu estou pecando mortalmente contra o 5º mandamento. Se eu apenas fui grosseiro com outra pessoa, eu estou pecando venialmente contra o 5º mandamento. Nessa parte da gula, muitas vezes a gente vai pensar que eu estou pecando venialmente contra o 5º mandamento. Porque eu repeti ali 3 vezes a colherada do doce de leite, da sobremesa. Né? Mas, se eu repeti, se eu comi a torta inteira e eu tenho um diabetes descontrolado, eu posso estar pecando gravemente, mortalmente contra o 5º mandamento. Porque eu estou trazendo um risco maior à minha saúde. Né? No caso do álcool, né? Beber é pecado? Não. Às vezes eu até brinco que a igreja estimula, né? Afinal, Cristo não transformou água em Coca-Cola. Mas assim, beber não é pecado. Mas se embriagar é pecado. Né? Ali no Novo Leblon, por exemplo. Pois é, se embriagar é pecado. A gente deve estar no controle das nossas ações. Né? Então, se você bebeu um pouco a mais, você está pecando. Se você bebeu a ponto de ter um descontrole sobre os atos da sua vida, você está pecando
gravemente, né? Então o sujeito que bebe e fica o dia seguinte vomitando, esse pecou gravemente, né? Contra o quinto mandamento. Sobretudo se isso gerou outras consequências práticas, né? O sujeito foi e não conseguiu trabalhar direito, né? Ou gerou escândalo na sua família, não conseguiu cumprir os seus deveres de família, né? Isso é um ponto muito importante, porque o alcoolismo é uma realidade muito grave no Brasil, né? E eu queria chamar a atenção para um tipo de alcoólatra que a gente não fala muito desse sujeito e que é importante falar, que é o alcoólatra bem-sucedido profissionalmente. Existem vários. O sujeito bebe bem, mas ele fala, nunca faltei um dia de trabalho. E ganha bem, né? Esse sujeito é muito tolerado pela sociedade, ninguém critica ele, mas às vezes você não sabe quem esse cara é dentro da família. Mas o cara é um baita profissional, mas é um cara que é agressivo com a esposa, que é agressivo com os filhos, que dá mau exemplo para os filhos. Então, isso também é um pecado grave contra o quinto mandamento. Então, não, eu bebi, mas trabalhei perfeitamente. Você se engana se você achar que você não está fazendo mal a você e a outros, né? Porque o álcool é algo que destrói as famílias, né? A questão do aborto. A vida humana deve ser respeitada e protegida de maneira absoluta a partir do momento da concepção. Desde o primeiro momento de sua existência, o ser humano deve ser reconhecido os seus direitos de pessoa, entre os quais o direito inviolável de todo ser inocente à vida. Desde o século I, a Igreja afirmou a maldade do mal moral de todo aborto provocado, e este ensinamento não mudou, continua invariável. O aborto direto, quer dizer, querido como um fim ou como um meio, é gravemente contrário à lei moral. Esse ponto eu acho muito curioso, né? Porque desde o século I, né, a Igreja condena o aborto, né? E antes da Igreja, né, nós médicos, quando nos formamos, a gente faz o juramento de Hipócrates, né, que é um médico da Grécia Antiga, antes de Cristo, que já consta no juramento de Hipócrates que não cometerei aborto, né? Então, é um entendimento moral que já vem de muito tempo. E é muito engraçado, né? Porque, às vezes, né, batem na igreja dizendo que a igreja não acompanha a ciência. Quando você está avaliando especificamente a questão do aborto, o que está em xeque aqui? Qual é a dúvida? Se você para pensar, em última instância, a dúvida é quando começa a vida humana. Porque os sujeitos que são a favor do aborto entendem que cometer um aborto é diferente de cometer um homicídio, né? Você já conversou com um abortista, né? A gente entende que é a mesma coisa. Você está matando um ser humano, né? A questão é não, mas o feto é um ser humano? O embrião é um ser humano? Né? Às vezes a gente vai falar, não, aquilo ali é só um amontoado de células. Mas você também não é. Todas nós somos um amontoado de células. Então, o que define uma vida humana? A partir de que momento é uma vida humana, a partir de que momento não era uma vida humana? Né? Para acompanhar a ciência. Antes, século I, você sabia o que passava dentro da barriga da grávida? Não se entendia nada do que era concepção, espermatozoide, óvulo, zigoto, mórula, blastocele. Não tinha embriologia. Mas a ciência veio um tal de ultrassonografia. E se passou a entender o que acontece dentro da barriga da grávida. A ciência veio uma tal de genética, né? Por quê? Meu corpo, minhas regras. Até certo tempo, no momento da gravidez, é só o corpo da mãe. Porque tem gente que defende o aborto até 3 meses, né? Inclusive, o Conselho Federal de Medicina já falou sobre isso, né? Cara, o que acontece com 3 meses que passa a ser uma vida humana? Até 2 meses, 29 dias e 23 horas e 59 minutos, não era uma vida humana. Virou esse minuto, passou a ser uma vida humana. O que aconteceu ali? Tubo neural. Tubo neural se forma muito antes dos 3 meses. E por que uma vida humana é definida por ter um tubo neural? Então, esses 3 meses é muito arbitrário. Não existe nenhuma explicação para se colocar 3 meses como sendo a criação da vida humana. Pelo contrário, quando você vai para a engenharia genética, quando você vai para a genética,
Você sabe que uma vez que você teve óvulo e espermatozoide se fundiram no zigoto, o material genético do zigoto já é diferente do material genético da mãe. Até o século XIX a gente não sabia isso. Hoje a gente sabe. Então não é meu corpo, é um material genético de outra pessoa. São células de outra pessoa, são o mesmo material genético que vai ser de todas as células daquele sujeito quando ele for adulto. Já há uma vida humana ali, né? Então, o primeiro ponto é quando a vida humana começa, e é muito evidente que ela começa já quando você tem uma célula que... Todas as células da mãe têm um material genético, e aquela célula tem um material genético diferente. Ela tem metade do genótipo da mãe e metade do pai. É muito evidente do ponto de vista científico que ali já é uma célula de outro ser humano. Então a discussão talvez então não seja quando começa a vida humana, mas quando a vida humana é digna. Que vida humana que teria dignidade para poder ser respeitada e merecer a vida, né? Aí de novo, você entra numa área, né, o que dá dignidade ao ser humano? É quando ele tem 3 meses? É quando ele tem 6 meses? É quando ele teve o primeiro suspiro? Por que um segundo enquanto estava aqui ele não era digno, e agora ele já saiu e deu o primeiro suspiro, ele passa a ser digno de viver? A dignidade é dada por um respiro, né? Então, fica muito pobre essa argumentação nesse sentido, né? Então, a gente tem ultrassom, a gente sabe que já tem um outro coraçãozinho batendo ali com 6 semanas de idade gestacional, a gente já sabe que do ponto de vista genético, logo quando teve a primeira célula do zigoto, já é um material genético de uma outra pessoa. Mas os abortistas ignoram isso, né? E vem como um amontoado de células. Todos nós somos amontoados de células. A gente, com a fé, o que a gente sabe, assim, para pensar, né? Até aqui eu não falei de fé. A discussão da luta pró-vida é uma luta muito mais científica do que uma luta baseada em fé, né? É o que eles vão argumentar, mas você está argumentando baseado na fé. Não usei nenhum argumento de fé até aqui. O argumento da fé entraria que a gente acredita que no momento que há a concepção, Deus participa colocando uma alma ali. Não é essa a argumentação que eu usei, né? É uma vida humana. Você acredita que existe alma, que você não acredita que existe alma? Não está em questão aqui. Mas para a nossa fé, Deus coloca aquela alma humana a partir do momento que há já uma nova célula ali, né? Um novo ser. É uma outra pessoa, um outro indivíduo que já está ali, que por ser uma outra pessoa já tem dignidade, né? A dignidade é intrínseca à vida humana. Eu não digo que você é digno, você não é, né? Porque isso, a gente acabou de falar, isso é nazismo, né? Você dizer que um grupo de pessoas não é digno, né? Que grupo de pessoas é essa? As pessoas que só têm uma célula, as pessoas que têm 2, ou as pessoas que têm algumas 30 milhões, né? Quantas células a gente já vai ter com 3 meses de idade gestacional? Já tem todos os tecidos formados, né? Praticamente o corpo se forma no primeiro trimestre. Depois do primeiro trimestre ele só cresce em tamanho. O inalienável direito à vida de todo indivíduo humano inocente é um elemento constitutivo da sociedade civil. Sim, convém falar disso daqui, né? Existe um agravante no caso do aborto em relação ao homicídio, que no aborto você não dá a oportunidade daquele ser humano ser batizado. Então isso torna ainda mais grave, né? Uma vez que a pessoa já nasceu, já foi batizada, já vai para o céu, né? Quando a pessoa não é batizada, entra toda aquela polêmica que a gente já falou, né, da figura do limbo, né, que é uma figura que a gente falou na aula dos novíssimos, né? O conceito de limbo está caindo, né, entre os doutores aí de teologia cristã, que esse conceito do limbo era que se o batismo é necessário para a salvação, para onde vai a alma do justo que não foi batizado, né? E se entende que toda criança que morre com menos de 7 anos morre justa, né? Se para pecar a gente precisa ter, o pecado precisa ser deliberado, né? A gente precisa ter a razão, precisa entender aquilo que a gente está fazendo. Uma criança com menos de 7 anos ainda não tem a sua razão plenamente desenvolvida. Então se entende que uma criança de até 7 anos não peca, ou pelo menos não peca mortalmente. Ela não tem a razão dela plenamente desenvolvida. Então, uma criança de menos de 7 anos é uma criança justa. Ainda que ela possa beliscar o irmãozinho, roubar o brinquedo do irmãozinho, né? Fazer birra,
ela não tem razão, né? A criança com menos de 7 anos, ela, desculpa a expressão pesada, ela é mais parecida com um bicho, assim, né? Porque ela é muito mais guiada por instinto do que por uma razão, por um raciocínio lógico, né? Que a gente vai desenvolvendo conforme a gente vai crescendo. Então se entende que mais ou menos até os 7 anos uma criança não pode ir para o inferno. Eu já falei, né, do filho do amigo que quando fez 7 anos, a primeira coisa que ele pediu para o pai era para se confessar. Ele falou: pai, fiz 7 anos, eu já posso ir para o inferno? Teoricamente pode. Pai, eu quero confessar. Para mim é evidente que essa criança chegou à idade da razão, né, para ter esse entendimento. Né? Enfim. Mas, então o limbo seria um lugar onde há uma alegria eterna, mas seria uma alegria menor do que a alegria no céu, porque você não estaria vendo Deus face a face, né? É um conceito que cai, né? Ainda assim, não cai o conceito da necessidade do batismo, né? A gente não sabe de que forma a misericórdia de Deus atua, né, para essas crianças que morreram sem ser batizadas, né? Mas, como há todo um mistério que permeia essa questão, é um agravamento você matar uma criança inocente sem ter dado a ela a oportunidade de ser batizada, né? No caso do assassinato dentro do ventre. O diagnóstico pré-natal é moralmente lícito se respeitar a vida e a integridade do embrião do feto humano, né? Então isso é um tema que vale falar, né? Hoje em dia a medicina obstétrica ela tem recursos para diagnosticar muitas doenças ainda na vida intraútero, né? Desde lá do ultrassom, lá de primeiro trimestre, uma via translucência nucal para tentar estimar o risco de ter, por exemplo, uma síndrome de Down, uma trissomia do 21, né? É lícito você fazer esses procedimentos diagnósticos? Sim, desde que a sua finalidade seja reta, né? Porque muitas vezes o que vai mudar no intraútero se você diagnostica uma síndrome genética, uma trissomia de Down? Talvez você vai considerar que aquela gravidez é uma gravidez um pouquinho mais de risco, vai ter um pouquinho mais de cuidado ali no segmento do pré-natal, mas se a sua intenção é diagnosticar um defeito genético da sua criança com a intenção de abortá-la, então o ato diagnóstico passa a ser imoral, né? Porque a finalidade dele é imoral. Lembra? Para você avaliar a moralidade de um ato humano, você precisa avaliar o objeto, a finalidade e os meios com que aquele ato foi realizado. Então, se o objeto do ato em si é moral, teste diagnóstico, ok, mas a finalidade não é reta, todo o ato em si passa a ser imoral, né? Ou se os meios usados para aquilo foram imorais. Renato, é justo fazer, sei lá, vamos dizer assim, espermograma e a mulher fazer algum... O homem eu sei que é espermograma, não sei como é que se chama o exame dela, antes de fazer a concepção, para saber se a combinação dos dois tem risco maior para ter síndrome de Down ou não. Se for... tem duas questões aí, né? Entendeu? Com essa finalidade... Você não pode ter finalidade de eugenia, né? Exatamente. Eu tendo a pensar que não é uma finalidade reta, porque, vamos lá, se você... Você vai usar isso para quê, né? Você vai decidir por se casar ou não com aquela pessoa de acordo com essa informação, né? Não, eu acho que é para evitar, por exemplo, ter filhos com, sei lá, síndrome de Down, sei lá. Não, mas vamos lá. Uma vez que você já se casou, é imoral você se casar sem querer ter filhos. Quando você se casa, uma das coisas que você promete ali na cerimônia de casamento, que o padre vai te perguntar, né? Aceita fulana, aceita, a saúde na doença, aceitará os filhos que vierem desse casamento? Sim, né? Então a gente faz uma promessa que vai aceitar os nossos filhos, independente de com que defeitos que eles venham. Não, né? Isso aí sim, eu digo, se utilizar da medicina para que se possa corrigir alguma genética. Entendi. Eu acho que não existe ainda esse tipo de tratamento, né? Você diagnosticar uma trissomia do 21, que é o mais comum, síndrome de Down, um tratamento intraútero que você desfaz a trissomia do 21, não tem ainda isso. Não pode mexer ainda lá, não? Se um dia a medicina avançar esse ponto de você intervir no genoma e corrigir uma síndrome genética, que hoje ainda não existe isso, aí sim talvez passe a ser moral. É um pecado. Mas hoje ainda não é essa a realidade. Aí seria um pecado? Não.
Não, se Vou mexer aqui, eu vou mexer se a nesse sua gene. finalidade é fazer uma intervenção médica para dar mais saúde para aquela criança, não é caro. Aí não. Agora por outro Aquele negócio aqui, né? Pô, o garoto nasceu com o joelhinho torto. Não, meu filho, eu vou te amar, vou te aceitar como é, você vai ser para sempre com o pezinho torto. Não, você tem lá, lembrei lá do Forrest Gump, né? Que dava aquele negócio para ajeitar a perna dele, né? Tirar lá o geno valgo dele, né? Claro que isso é moral, né? Você está fazendo uma intervenção para dar saúde para a criança. Sem dúvida que isso é moral, né? Mas se a intenção é abortar, né? Ou outra intenção que não é reta, né? Você usar contraceptivos, assim, aí não. Aí não vale a pena você fazer esse tipo de coisa. O que mais? Deixa eu falar uma outra coisa aqui. A questão do espermograma que você colocou, né? O espermograma é outro dilema, né? Da moralidade, né? Porque a gente vai ter aula de sexualidade na semana que vem, mas a masturbação é um pecado, né? E alguns especialistas em teologia moral vão se debruçar sobre essa questão, né? Objeto, finalidade e meios, né? Então, a masturbação com o intuito de chegar a um diagnóstico médico, né, no caso do espermograma, ela é moral? É um tema controverso, não há unanimidade, mas de uma forma geral se entende que sim, que ela é imoral, né, mesmo para uma finalidade médica, né, e existe até um protocolo da Universidade de Navarra, na Espanha, que o espermograma vai ser muitas vezes feito em casais que estão tendo dificuldade de ter filhos, né, para diagnosticar se há um problema ali dos espermatozoides, né? E no meu caso, eu sou pneumologista, né? Nas doenças pulmonares tem uma doença, né, que é a de cinesia ciliar primária, né, síndrome de Cartagena, que vai ter um defeito no bronco, que também dá um defeito no espermatozoide, então auxilia no diagnóstico de um problema pulmonar também. Mas para obter material, você requer que você faça um meio que é ilícito por si só, né? Ainda que a sua finalidade seja reta, né, não seja... A maioria das vezes a masturbação, a finalidade é buscar o prazer pessoal, né? É uma finalidade que ali ninguém vai ter dúvida que é imoral. Mas se a finalidade é um diagnóstico médico, tem gente que tem dúvida, mas a maioria entende que não é moral, né? Porque o objeto em si já é imoral. E aí tem esse protocolo da Universidade de Navarra que o sujeito tem uma relação sexual com a esposa usando uma camisinha furada. Ou seja, ele teve aquela relação não se fechou a vida, porque a camisinha era furada, e ele coletou material, né? Claro, existe toda aí uma questão técnica, né, do momento da coleta para você já dispor o material para análise, né? Então, não é que seja uma coisa tão simples assim, né? Mas existe esse protocolo, né, que foi feito lá da Universidade de Navarra para tentar obter o esperma de uma forma moralmente ilícita e poder fazer a análise clínica ali daquele material. Aham. Seria, de acordo com o pensamento, então, não seria moral o casal passar mais assim, em relações para evitar. Tá, vamos lá. Aí tem duas questões aí, né? Uma questão é postergar demasiado. Esse casal já se casou ou ele não se casou, né? Já está casado. Para que quando você é casado, acaba que a gente já está adiantando as polêmicas do Sexto Mandamento para a aula de hoje, né? Mas vamos lá. Quando você já é casado, você deve estar aberto à vida, né? Faz parte, né? Eu recomendo 2 livros aqui, né? Um da Kimberly Han, que é O Amor que Dá a Vida, né? Então, é próprio de uma relação amorosa dar frutos, né? Assim como é o amor entre as 3 pessoas da Santíssima Trindade, né? Você tem o amor do Pai pelo Filho, do Filho pelo Pai, e esse amor vem como o Espírito Santo. Então, a relação matrimonial, ela deve se espelhar nas relações entre as pessoas da Santíssima Trindade. Então, a relação de amor deve dar frutos, né? Mas, se você passa por uma situação grave na sua vida, vamos supor que você casou, mas veio aí um diagnóstico de uma doença, ou uma grave dificuldade financeira, ou, sei lá, teve agora a Terceira Guerra Mundial aí, você
Não sei, mas se houve alguma situação grave e que naquela situação você pondera junto à sua esposa e diante de Deus, pondera que é justo que você não tenha filhos naquele momento, você pode usar métodos lícitos para evitar a gravidez naquele momento. Então não seria nenhuma imoralidade você postergar, se naquele momento você tem uma justificativa séria, né, que sei lá, a sua mãe, o seu pai morreu, a sua mãe está doente e você vai ter que cuidar da tua mãe, tanto com atenção de braço como com recursos financeiros. Cada um vai ver na sua situação, né, se realmente evitar os filhos naquele momento é motivado pelo egoísmo ou há uma razão mesmo para se evitar, né, uma razão justa para se evitar. E se há, não há pecado, ainda que uma gravidez mais avançada tem um risco maior de ter uma doença genética, né, no exemplo que você colocou, né. Um outro caso é o sujeito que adia o casamento, né. E aí, eu acho que a imoralidade da coisa está em entender a função do namoro, a função do noivado, né. Uma vez que você já entendeu que você quer ficar com aquela pessoa para o resto da sua vida, né, você já conheceu a pessoa o suficiente, claro, você pode ser casado com uma pessoa há 20 anos e não conhecer ela o suficiente, né? Mas de uma forma geral, se você tem uma forma, em situações normais, né? Uma forma, você conhece, já está noivo há 1 ano, você já conheceu a pessoa o suficiente para entender que se você quer ficar com aquela pessoa a vida inteira ou se há uma incompatibilidade, é melhor desfazer a coisa e cada um para um lado, né? Situações normais, né? Porque eu dei um curso, tem um curso que eu dou todo ano em Botafogo, né? Que é para jovens que estão pensando em se casar, que é o Turbo Família. E a aula que eu dou é como saber se essa é a mulher certa e quando casar, né? A aula que eu dou nesse curso. E teve um garoto que veio falar comigo no final, né? Falando, olha, eu quero me casar, mas nessa pandemia tem 2 anos que eu não vejo a minha noiva. Porque o pai dela é diabético, ela não quer sair de casa, ela não quer levar ninguém para casa dela com medo de expor o pai à Covid. Olha, no teu caso, você não deve se casar agora. Você não pode conhecer uma pessoa sem estar presente com ela, né? Não pode fazer um noivado por telefone. Talvez até possa, né? Lembrou de uma história, né? De um sujeito, né, que viu lá uma menina, era militar, né? E foi lá pra guerra lá em outro país, mas ele se correspondia, né, com a menina, mandava cartas para ela. Puxa, me encantei quando eu te vi e tal, e na semana seguinte mandava outra carta, e depois mandava outra carta, resultado, a menina se casou com o carteiro. Né? Então, para o noivado você precisa ter relação, você precisa ter, não relação sexual, você precisa conhecer a pessoa, né? Para saber se é a pessoa que você quer ficar com ela pro resto da sua vida ou não, né? Aí nesse caso se justificaria você adiar o casamento, né? Porque você está vivendo uma pandemia, né? Eu não vou entrar aqui no mérito da menina, se é um exagero ou não, né? A menina realmente ter ficado lá esse tempo todo, né? Mas cada um tem a sua sensibilidade, muita gente ficou muito assustado, né, nessa pandemia, e algumas pessoas realmente se fecharam para valer dentro das suas casas, né? Bom que isso está passando. Vamos em frente aqui. Agora o suicídio. Cada um é responsável por sua vida diante de Deus, que lhe deu e que dela é sempre o único soberano Senhor. Devemos receber a vida com reconhecimento e preservá-la para a honra dele e salvação de nossas almas. Somos os administradores e não os proprietários da vida que Deus nos confiou. Não podemos dispor dela, né? Eu acho muito interessante esse conceito, né? Eu sou o administrador, né? Eu sou o presidente da empresa, mas eu não sou acionista da empresa, né? Eu pertenço a Deus, a minha vida pertence a Deus. Eu estou aqui administrando, né? Com a parábola dos viticultores, né? O senhor plantou uma vinha lá e foi para longe e deixou a pessoa cuidando, né? Eu cuido da minha vida, né? Então eu não tenho esse direito, a vida é minha, eu posso botar fim nela na hora que eu quiser. Não tenho esse direito. Minha vida pertence a Deus. Essa questão do suicídio, né? Muitas vezes é uma situação delicada, ele vai colocar isso, né? Aquele livro, que é um livro que eu recomendo, né? A Fé Explicada, do padre Léo Tressi, alguns de vocês já leram. Quando ele vai falar do suicídio, eu acho que ele é muito agressivo, né? Ele coloca assim, né? O suicídio é um pecado mortal,
E como a pessoa que comete o pecado morre exatamente na hora do ato em que comete o pecado, essa pessoa morre em pecado mortal e não pode receber esse sepultamento cristão. Ele é muito forte ali, né, o padre Léo Tressi. Tem que ser enterrado por indigente? Não é bem assim, né? Primeiro que a igreja já foi muito clara nessa questão, né? Quando acho que foi não, foi um padre mais recente agora, acho que foi com o Cura d'Ars, né? Que as pessoas iam de longe para D'Ars, né? Para se confessar com ele, e que essa esposa veio super chorosa, né? Que o marido tinha se jogado do precipício, né? Da ponte, se jogou para o precipício, e tranquilo, da ponte até o chão, muitos minutos se passam para um arrependimento. Porque existe essa questão, né? O pecado mortal, ele é perdoado preferencialmente pelo sacramento da confissão. Essa é a via formal de você obter o perdão do pecado formal. Mas se você comete um ato de contrição perfeito, mesmo que você não tenha o sacramento, o perdão é válido. O que é um ato de contrição perfeita? É quando você vive perfeitamente a dor por ter ofendido a Deus. Como na maioria das vezes a gente não sabe se o nosso ato de contrição, lembra da aula dos sacramentos, qualquer confissão é necessária a contrição. Uma confissão sem contrição não é válida. Para a confissão ser válida, eu tenho que viver a dor dos meus pecados, né? Ainda que eu cometi uma relação sexual fora do casamento, foi uma delícia e tal, não vai deixar de ter sido uma delícia, mas eu tenho que ter me ofendido, porque eu ofendi a Deus, eu tenho que viver essa tristeza por ter ofendido a Deus, para poder ser válido o sacramento da confissão. Ainda que não mude que na hora eu senti prazer, né? Então, se a pessoa tem um ato de contrição perfeito, o ato de contrição por si só tem o poder de perdoar aquele pecado mortal, e que pode ser que o suicida entre a ponte e o chão tenha tido um ato de contrição perfeito. E uma outra situação é que muitas vezes o suicídio acontece numa pessoa que, de novo, é como uma criança de menos de 7 anos. A doença pode ter feito uma alteração bioquímica tal grau no cérebro daquela pessoa que isso tira um pouco a responsabilidade. O ato de homicídio, de auto-homicídio, não foi totalmente deliberado porque essa pessoa não estava sob perfeito gozo das suas faculdades mentais, né? Claro, né? Deus que vai avaliar isso, né? Se a pessoa se suicidou por covardia ou se a pessoa se suicidou por uma doença mesmo, né? Então, se você tem alguém na sua família que se suicidou, né, não deixe de rezar por essa pessoa, né? Não deixe de pedir uma missa de 7º dia por essa pessoa. Né? Aquele ator, aquele pecado ator mortal, então não tem como se salvar. O ator aí se matou porque ele viu que provavelmente não teria chance. Judas, né? Não, eu tô falando de Judas. Judas se matou porque achou que Judas duvidou do perdão de Deus. Né? É um pecado de desespero, né? O que é desespero? É perder a esperança. Você vê, né? Tanto Judas como Pedro pecaram gravemente ali na paixão, né? Acho que ele não teria. Pedro negou a Cristo, Judas entregou a Cristo, mas Pedro se arrepende, né? Ele sai dali chorando, né? Judas também se arrepende, vai lá e devolve as moedas de prata para os romanos, mas Judas não acredita que o pecado dele tem volta. Enquanto Pedro, quando Cristo aparece, ele se joga na água, né? Aquela cena lá com São João, é o Senhor, né? Ele vai, e aí Cristo pergunta para ele: Simão Pedro, você me ama? Né? Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Né? Se entende, né, que esse trecho é a reconciliação de São Pedro com Cristo, né? Judas se desespera e se importa. Então, você não acreditar no perdão, né, você perder a esperança, é um ato de pecado, né, um pecado contra uma virtude teologal, que é a virtude da esperança. Mas assim, só Deus que vai julgar se um suicídio específico foi por desesperança, foi por covardia, né? Parece que tem muito no Japão, né? Eles têm um nome lá, tem um nome em japonês para esse tipo de coisa, agora me fugiu agora, né? Harakiri, né? O sujeito tem um problema financeiro e acha que isso vai perder a honra dele e da família dele e se suicida por covardia. Outra coisa é o sujeito se suicidar por uma doença mental, né? Diferente.
o respeito à dignidade das pessoas, né? Aí ele vai falar do escândalo, ele vai falar do respeito à saúde, vai falar da pesquisa científica, integridade corporal, respeito aos mortos. Eu estou vendo o quanto eu tenho que acelerar, acho que eu vou ter que acelerar um pouquinho aqui. Deixa eu ir pelo compêndio, então, que já são 11h30, senão a gente não termina. Como se evita o escândalo? O escândalo, que consiste em induzir os outros a fazer o mal, evita-se respeitando a alma e o corpo da pessoa. Se induz deliberadamente os outros a pecar gravemente, comete-se uma culpa grave. Então, pecado de escândalo, o compêndio foi muito resumido aqui, vamos destrinchar mais. Pecado de escândalo, né? Tem um trecho, né, do Evangelho, né, que Jesus coloca, né? Ai de quem escandalizar os outros, né? O que é escândalo? Escândalo é induzir o outro ao erro, né? Então, se você... A gente está falando sobre quinto mandamento. É pecado matar o outro, é pecado agredir o outro, é pecado ofender o outro, mas se você traz uma ideia para o outro errada, isso leva o outro a um dano, isso é um pecado de escândalo, né? Então... isso é perigoso. Se, por exemplo, eu tenho... a gente falou aí da questão da masturbação agora há pouco, né? E vamos supor que um determinado sacerdote na paróquia X fala: olha, os tempos mudaram, esse negócio de que masturbação, né? Olha, não é mais assim, né? Eu lembro de um livro de ciências que eu tive na minha 6ª série e tal, que colocava lá, né? A masturbação é uma forma de conhecer o próprio corpo, né? E não há nada de errado nisso, né? Então, se você leva o outro ao pecado, você está pecando por escândalo, né? Que pode ser um pecado grave, e mais grave de acordo com a posição da pessoa que está falando aqui, né? No caso aqui, um sacerdote, né? Então, acho que no meu caso, que sou pneumologista, né? Hoje eu estou aqui sem máscara, né? Acho que todas as aulas que eu fiz sem máscara, eu acho que vocês me entendem melhor. Eu evitei muito tirar a máscara na rua, no dia a dia, né? Hoje já tem muita gente que já está saindo sem máscara fora, né? Embora eu acho que pela lei a gente ainda deveria usar. Porque eu cometo escândalo, né? Se eu começo a ignorar a máscara totalmente, né? Atendo nas minhas consultas sem máscara, andando BRT. Eu posso cometer pecado de escândalo, né? O Renato, pneumologista, está dizendo para os outros que máscara não serve para nada, né? Você cometeu... Há quem diga que máscara não serve para nada mesmo. Eu acredito que a máscara serve sim, evita a transmissão. Mas se eu induzo alguém ao erro por conta disso, eu cometo um pecado de escândalo. Cometeu né? de epidemia, mas... Aí entra a questão aí do Bolsonaro, aí, que eu não vou entrar nesses méritos, mas há quem diga que ele comete pecado de escândalo quando ele não defende a máscara, quando não defende as vacinas, né? Sem querer entrar em polêmicas, mas já entrando, né? Então, uma pessoa que é uma figura pública, ela deveria evitar escândalos. Se uma pessoa, um sacerdote, usa a missa para fazer política, por exemplo, ele pode cometer escândalo. A gente viveu aqui, né? Não viveu aqui, mas aqui no nosso grupo de catequistas, a gente teve uma catequista que entrou para o caminho da política, né? Olha, para evitar misturar qualquer coisa, né? Não quero usar aula de catequese como para política, ela optou por sair da catequese de adultos para não ter qualquer tipo de escândalo, né? De misturar as coisas, né? E acho que foi uma decisão muito acertada, né? Muito reta, né? Para evitar escândalos, né? Então, induzir o outro ao erro é um escândalo, né? Então, se... você tem que ver caso a caso, né? Porque se o sujeito... Porque o aviso paroquial por si só não seria um escândalo. Mas se a pessoa se excede muito, né? Pode ser escândalo, sim. A questão do respeito à liturgia, né? Se a pessoa muda muito a liturgia, né? Escândalo. Eu tenho um amigo que morou um tempo na França, em Lyon,
E ele falou, cara, era muito difícil você escolher uma paróquia para assistir missa, né? Porque a primeira paróquia que eu fui, durante as leituras, veio uma pessoa passando uns papelzinhos, assim, papelzinho. Então, que a ideia era você escrever ali o que você achava, e que na hora da homilia o sacerdote escolhia ali um papelzinho, cara, não tem que ser esse negócio assim o padre é mais um do povo, né? Vamos ver o que as pessoas acham e tal. Isso é um escândalo, né? Esse tipo de deturpação da liturgia e do pensamento, né? Talvez seja um pouco de influência protestante, que passa por essa questão do que o pastor é mais um da Assembleia, né? E se prega muito essa questão da própria interpretação das Escrituras, né? E não uma interpretação do magistério. Mas a situação é escandalosa, né? A questão dos casais de segunda união, né? Se você tem um determinado casal de segunda união e que aquele casal entende que aquele tipo de relação é uma relação irregular e passa a viver uma vida josefina, né? Acho que o Pedro vai falar nisso na aula que vem, quando falar do sexto mandamento. O casal josefino é aquele casal que não tem relações sexuais. Em tese, essas pessoas não estão pecando e poderiam receber a comunhão. Porém, se eles vão na missa numa paróquia que sabem que é um casal de segunda união, ainda assim eles deveriam não comungar para não cometer escândalo, né? É interessante isso, né? Eu esqueci o nome dele, é um autor australiano da filosofia do direito. Quem gosta do Brasil Paralelo, assiste às aulas do professor Vitor Salles. O professor Vitor Salles fala muito dele, e fez a tese de mestrado dele em cima desse cara. E ele se debruça sobre a questão, né? As leis injustas devem ser seguidas, né? Assim, o Brasil tem muita lei, né? E algumas leis a gente vai ficar na dúvida aí se são justas ou não, né? Pois é. Aí o ponto dele é, se uma lei é gravemente injusta, ela não deve ser seguida. Então, se eu como médico, né, quiserem me obrigar a cometer um aborto no caso de estupro, né, eu não deveria seguir, né, uma lei injusta a esse ponto. Mas se são injustiças menores, né, cabe aí aquele relativismo de saber o que é uma injustiça menor, a lei deveria ser cumprida porque a alternativa é a anarquia. Se toda hora a gente vai julgar se essa lei é justa, então essa aqui eu vou seguir, essa aqui não, a gente vive anarquia, né? Então, né, e aí eu bato bem que muitas vezes eu já cometi esse escândalo, deveria ser mais. Como é que hoje o Covid está diminuindo mesmo de novo, né? Aumentou em janeiro, diminuiu, mas deveria usar máscara, né? Eu não vou usar máscara na missa, né? Deveria usar, né, para não cometer escândalo. Não, mas eu estou falando, pecado de escândalo. O próprio Cristo, né, quando vieram os romanos assim, então mestre aí, ele não paga o imposto, não? Ele fala isso. O que você acha, Pedro? Quem que deve pagar o imposto? O rei ou o subordinado do rei? Não, subordinados. Então o rei e a família está liberada, né? Mas para não causar escândalo, vai lá, pega lá um peixe, tira uma moeda de dentro dele, paga o meu e o seu. Então o próprio Cristo se preocupava em não causar escândalo, né? Então a gente deve ter essa preocupação também. As duas coisas. A questão da autoridade, esse sujeito que tá aí como liderança religiosa, né? E puxa, não está cumprindo a lei, né? Que escândalo, né? Então, pelas duas coisas. Então é algo que a gente tem que levar em consideração, tá? Que dever devemos ter em relação ao corpo? Acho que a gente já falou um pouco, né? Temos de ter um razoável cuidado da saúde física própria e alheia, evitando, todavia, o culto do corpo e toda espécie de excessos, né? Então, assim, você... eu tenho um amigo médico que era anestesista e acabou indo para essa parte da medicina, do esporte, né? E o que o pessoal faz de abuso de hormônio, de anabolizante, né? Não está no gibi, né? Então você ter um culto excessivo ao corpo é pecado, né? Pode até prejudicar aí a tua saúde, mas é pecado, mesmo que não prejudique a sua saúde, se você transforma o corpo num ídolo, né? Se você coloca ali, né, sei lá, vamos supor que eu faço academia lá com o Yuri, né? Eu vou sair do consultório e vou para academia, que a academia é embaixo do consultório.
Mas aí a Laila liga, pô, Renato, o Thiago caiu aqui, abriu a cabeça, tem que levar ponto. Amor, espera aí, porque agora é a hora aqui hoje é bíceps, né? É evidente que tem uma desordem aí, né? Então, um culto excessivo ao corpo, e hoje a gente vive isso, né? Ele é desordenado, né? Ao mesmo tempo que é desordenado um desleixo com a minha saúde, né? Eu deixar, engordar, eu não buscar ter saúde. Quando são moralmente legítimas as experiências científicas, médicas ou psicológicas com pessoas ou com grupos humanos. São moralmente legítimas se estão a serviço do bem integral da pessoa, da sociedade, sem riscos desproporcionais para a vida e integridade física e psíquica dos indivíduos oportunamente informados e conscientes. Então, isso é interessante, né? Porque na medicina, né, eu acho que em todo ato humano, tudo que a gente faz tem um risco, né? E o meu trabalho como médico, muitas vezes, é oferecer para o meu paciente qual é a opção de menos risco, né? Então, quando o sujeito vem para fazer uma cirurgia, ele vai fazer um risco cirúrgico. Olha, o que o médico que faz o estudo deveria pesar? A cirurgia tem um risco? Claro, toda cirurgia tem, né? Aí, o cara do LS Jack, né, foi fazer uma lipoaspiração e se arrebentou, né? Já vi outros casos desse tipo, né? Um medicamento tem um risco, né? A gente brinca, né, que quem lê bula de remédio não toma remédio, né? Por quê? Existem coisas graves que podem acontecer ao tomar uma Novalgina. Sem dúvida. A Novalgina é proibida nos Estados Unidos e na Europa, né? O Brasil tem uma grande experiência com Novalgina, mas pode haver uma granulocitose grave com Novalgina, né? Os seus glóbulos brancos acabarem, né? E levar uma imunossupressão. É raro pra caramba, né? No Brasil tem muita experiência com Novalgina, né? Quem aqui nunca tomou a Novalgina, né? Talvez alguém que seja alérgico não tomou, mas a gente usa muito, né? É raro. Então, um pouco do trabalho do médico é o risco do remédio, o risco de não dar o remédio. O pessoal vem me perguntar, Renato, no atual momento da pandemia, eu posso ir... Sexta-feira era uma mãe que tinha um filho adolescente que gosta de rap e parece que sábado teve um baita festival de rap ali perto do Rio Centro. Ele pode ir nesse negócio já? Como é que tá a pandemia? Então, o médico vai avaliar o risco de se expor e o risco também, né? O cara que ficou 3 anos na bolha de vidro, né, dentro do apartamento sem sair, isso tem um risco psicológico também, e um risco para a saúde física também, né? De não estar pegando sol, não estar se exercitando, né? Tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, o ponto que ele está falando que é das pesquisas científicas, né? A pesquisa científica ela precisa ser aprovada por um comitê de ética, né? Todas elas, né? E quando participam seres humanos, né, eles devem ter um termo de consentimento informado e esclarecido. E uma das coisas que se vai avaliar se os riscos envolvidos naquela pesquisa superam os benefícios para o conhecimento, para a ciência, né? Então, se eu vou estudar um remédio, né, tem toda essa questão das vacinas aí que tanto se fala, né? Um remédio, uma vacina, sem dúvida que há um risco, mas em geral, para que seja aprovado, se entende que o risco é muito baixo e que compensa um benefício que aquele estudo pode ter para a progressão da ciência, né? Também vale para a ciência com animais, né? De forma alguma a gente considera imoral, né? Tem grupos aí, né, ativistas, né, contra o uso dos cachorros, né, em pesquisas científicas, né? A pesquisa não deve ser feita com crueldade, né? Você deve tratar o animal com dignidade, mas é moralmente ilícito, né, você usar um animal numa pesquisa científica, tratando com dignidade, tratando com respeito e procurando obter, né, uma finalidade real, né, naquele estudo que você está vendo, né? Eu participei de um projeto na faculdade que a gente guilhotinava ratos, né? E me dava uma peninha, né? Que a gente estudava a tireoide dos ratos, né? Se o comitê de ética avalia, entende que o objetivo daquilo para o progredir do conhecimento, né, é justificável, né? Você vai, né? O rato morria rápido, né? Mas você não vai ficar torturando o ratinho, né? E lá no nosso laboratório, o comitê de ética começou a ficar em dúvida, porque o cara eu falei de anabolizante, o cara dava anabolizante, eu era aluno e acompanhava um doutorando lá, ele dava anabolizante nos ratinhos e ele queria botar os ratinhos para malhar, né?
Aí ele pendurava um peso na costa dos ratinhos e dava um choque para o ratinho arriar, e quando ele levantasse ele faria uma flexão com aquele peso. Né? Aí o comitê de ética barrou. Aí ele botava o ratinho numa esteira para o ratinho ficar correndo, né? Da forma que ele queria. Não, queria um exercício mais de fortalecimento muscular. Enfim. O comitê de ética não aprovou esse do pezinho. Né? Achou que era contra a dignidade ali do animal, né? O sofrimento desnecessário. O ratinho correr na esteira, não. Alguém ia perguntar? Uma questão polêmica. Sobre a vacina da Pfizer, no CV, dizem umas pessoas que ela foi feita através de um estudo do feto de 1960, sei lá. E aí? Boa pergunta, né? Porque, eu tenho a facilidade de responder porque o próprio Vaticano já respondeu essa pergunta, né? Porque essa foi uma dúvida de alguns grupos, né, contrários à vacinação. Eles levantaram o segundo dilema ético. Acho que é um dos pontos, assim, a pesquisa com células embrionárias, ela é uma pesquisa que é imoral, né? Ou seja, se eu criei um ser humano para usá-lo como finalidade de conhecimento científico, né? Assim como é imoral abortar, né? Se eu produzir artificialmente um ser humano cultivando células embrionárias, né? Extrair células embrionárias para uso em pesquisa, né? Você está usando pessoas da mesma forma que os nazistas usaram, né? A medicina progrediu durante o nazismo, né? Porque, sim, e no Japão também se fez isso, né? Com os chineses, não se fala tanto, né? Mas durante a guerra o japonês também fazia isso com os chineses, né? Injetava malária, né? Para poder estudar ali no ser, ao invés de eu estudar em ratos, eu vou estudar em seres humanos, que é um modelo muito mais próximo daquele modelo que eu quero, né? E o pessoal que já visitou, né, o campo de Auschwitz fala que é uma coisa dantesca, assim, né? De tudo que era feito ali, né? Inclusive nessa parte dessas pesquisas científicas, né? Algumas doenças estão mudando de nome. Você tem aí uma vasculite, né? Síndrome de Churg-Strauss, né? Mas Strauss era um pesquisador que era nazista, né? Querem tirar o nome dele para ver lá poliangeite eosinofílica de pequenos vasos. Tirar o nome do Strauss da síndrome, né, que ele descreveu, porque usou modelos judeus, né, para pesquisar as suas doenças, né? Então as células embrionárias você está usando uma outra pessoa, né? Esse conceito que a gente falou, quando começa a vida, né? Aquela vida embrionária já é uma outra vida, eu estou usando aquela vida simplesmente para fazer um experimento e depois eu mato, né? Então a pesquisa em si, ela é imoral. Mas a questão que o Vaticano se colocou é que, poxa, mas eu, Renato Azamuja, não fui um pesquisador, né? O Tiago não foi um pesquisador. Então, é moral o Tiago receber uma vacina que foi fruto de uma pesquisa que foi imoral? Hã? O nome disso é hipocrisia. Fala aí. O Vaticano fez a hipocrisia. Mas o que o Vaticano fez? Você ia falar que eu, Renato, usar a vacina tá ok? Hã? Eu não fui eu que pesquisei usar a vacina tá ok? Bom, ele entende que muitas vezes você nem sabe que a vacina foi usada dessa forma e que a sua relação de culpabilidade está muito distante. Assim. Se você pessoalmente acha que ainda é uma imoralidade, você se isenta de usar. A recomendação que o Vaticano fez para os fiéis não foi essa. Você pode concordar ou não concordar. Normalmente a gente entende que o magistério da igreja, quando se pronuncia em relação à fé, em relação à moral, eles seriam infalíveis, né? Mas, para que seja feito dessa forma, ele deveria se pronunciar ex cátedra, né? E ele não se pronunciou dessa forma, né? Então isso não entraria na infalibilidade. Ainda assim, há um trabalho sério de entendimento, de debate, né, da moralidade, né? Não entra na infalibilidade aí, então você pode ter a sua opinião, né? Mas essa foi a opinião do documento. Eu encaminho o documento para vocês depois, se vocês quiserem, que vai estar lá os argumentos de uma forma mais detalhada do que eu... Mas aqui todo mundo já sabe que foi usar o medicamento, então a gente não teve essa desculpa. A gente não é mais inocente que a gente já sabe, né? A gente não é mais inocente que a gente já sabe. Esse não é o único argumento que está lá. Eu vou encaminhar o documento no grupo, né? Que, como muitas pessoas vieram com essa questão, eu já mandei esse documento para muita gente. Porque dizem duas coisas. Se vocês me Foi perguntarem. utilizado feto abortado.
que eu fiz. Foi a indústria que fez a criança para ser abortada. Sim, a mãe que abortou. Não, sim, mas a indústria faz tudo bem, tem isso, né? Mas muitas vezes a criança é feita de forma artificial, né? Com inseminação artificial também. Senão a pessoa tem que fazer um clone, né? No laboratório. Né? Pode não. Aí já é outra história. Mas o fato gerador da mãe ter feito a criança de uma forma XYZ é escolher. Isso é imoral. E ela ter abortado é imoral. Foi uma decisão dela. Sim, e o pesquisador que usou... Aí o pesquisador só olhou e falou, olha, eu acho que isso aqui serve para estudo. Já que já foi feito, eu vou utilizar. Entendi. Não sei. Entende? Eu falei? Então, entendo, mas eu não sei dizer. Casos que são muito difíceis, né? Eu prefiro não dar minha opinião porque eu não sou especialista em teologia moral, né? Essa é a questão que o Arapuã colocou. Assim, eu não sou especialista em teologia moral, né? Isso foi discutido por uma cúpula de especialistas em teologia moral que entenderam que era moral. Talvez seja hipocrisia, mas eu prefiro não dar minha opinião por eu não ser especialista em teologia moral. Até porque dizem que também outras vacinas foram geradas por esse fator também, de sarampo. Sim. Isso não é novidade na vacina do Covid. Então, quer dizer, para sarampo servia e para Covid agora não serve. É uma coisa muito discutível. Rubéola. Mas eu acho muito interessante que nós, como fiéis, possamos enviar questões desse tipo para o Vaticano e ter uma resposta do Vaticano, que foi o que aconteceu nesse caso. Vou encaminhar depois o documento para vocês. Eu também estou ajustado. Transplantes de órgãos. É moral? É moral. Transplantes de órgãos é moralmente aceitável com o consentimento do doador e sem riscos excessivos para ele. Para o nobre ato de doação dos órgãos, após a morte, deve ser plenamente constatada a morte real do doador. Né? Então, nos Estados Unidos tem isso até, né? Vem no documento, né? Doador de órgãos. Né? A pessoa já se expressou em vida que para ela tudo bem depois que ela morrer alguém usar um órgão dela. Né? Então, esse consentimento seria necessário para que o transplante seja moral. Né? No caso, quando a pessoa não deu o seu consentimento, se pergunta aos familiares. Né? Então, teve uma morte cerebral lá, olha, você aceita que doe os órgãos do teu parente aí que faleceu, né? Então é moral. Não é moral, no caso do transplante intervivos, quando a pessoa afeta gravemente a sua própria saúde, né? Teve um caso, alguma desses seriados médicos, né, que o sujeito doa um rim para a filha, a gente vive com um rim só, né? Então o transplante intervivos de rim é moralmente aceitável. E a filha tem algum desenrolar na doença dela e passa a ter insuficiência renal também no rim transplantado e volta a fazer hemodiálise. E aí o pai quer doar o segundo rim. Né? Não dá, você não pode ficar assim, não, eu vou ficar fazendo diálise e ela fica livre disso e tal, porque não dá. E aí no final do episódio o pai, chama a equipe médica aí, o pai vai dar um tiro na cabeça dele para ter uma morte cerebral e a filha poder usar o rim dele que sobrou. Assim, acho que era no IAR isso. Né? Enfim, então não pode. Se eu doar e causar um risco grave à minha saúde, passa a ser imoral. Né? Quando você vai doar sangue, por exemplo, né? Os testemunhas de Jeová que não aceitam, né, a doação de sangue. Para a moral católica é perfeitamente moral. Mas se eu já estou debilitado, tenho uma anemia, né, é imoral eu doar sangue. Vou afetar gravemente, nem aceita. Ou não aceita por motivos éticos. Né? Assim como não aceita se eu tenho HIV, uma hepatite C, uma doença não controlada que pode ser transmitida ali pela doação. Né? Mas se eu estou com a minha saúde fragilizada, né? Eu doei 2 semanas agora, já medi ferro no dedo na hora. Já vê se o teu ferro tá. Teve 2 meninas que não puderam doar porque estavam com ferro baixo. A menina tem menos de 50 quilos, em geral também não aceita. Você já entende que já é uma pessoa mais frágil. Né? Transplante foi. Que práticas são contrárias ao respeito da integridade corpórea da pessoa humana? São a tomada de reféns, sequestro de pessoas, terrorismo, tortura, violência, esterilização direta. Né? Cara, isso aqui às vezes você vê o pessoal defendendo, né? É muita miséria, esse pessoal das favelas não param de ter filho, tem que esterilizar, né? Vai ter filho, a coisa já liga as trompas ali. É uma imoralidade. Uma imoralidade.
as amputações e as mutilações de uma pessoa são moralmente permitidas somente para indispensáveis fins terapêuticos, né? Se eu estou com a minha perna gangrenada, se eu tenho um câncer no meu pé, eu posso amputar o meu pé para salvar o resto do corpo, né? Então, se os anéis ficam seus dedos, né? Então, uma amputação é moralmente permitida. É moralmente ilícito eu fazer uma amputação sem ter uma finalidade específica, né? Então, dizem, né, que Mozart, antes de ser o grande compositor, era um grande cantor quando criança. E que no seu tempo era prática, né, de algumas famílias de castrar a criança para que ela não amadurecesse a voz, né, para que mantivesse aquela voz angelical de um menino para o resto da vida, e que se cogitou castrar Mozart, né? Então, isso é uma imoralidade. Você está fazendo uma amputação sem ter uma finalidade médica, terapêutica que justifique, né? Apenas para que fique com aquela voz bonitinha, né? Ou em alguns países se castrava para ter eunucos, né? Você lê aquelas histórias da Pérsia antiga, né? Tinha lá o sultão lá que tinha o seu harém, né? E ficava um sujeito castrado tomando conta do harém, né? O sujeito era castrado porque ele não ia ter relações com aquelas mulheres, né? Mas se produzia eunucos para ter esse tipo de finalidade, né? O guardião de harém. Então isso é uma imoralidade. A amputação tem que ser justificada, né? Que cuidados se deve ter com os moribundos? Os moribundos têm direito de viver com dignidade os últimos momentos de sua vida terrena, sobretudo com o apoio da oração e dos sacramentos. Então, é uma imoralidade a direção do hospital não liberar o sacerdote para ir lá dar a unção dos enfermos, porque está na área Covid. Foi uma dificuldade que algumas pessoas viveram aí nesses 2 anos, né? Os hospitais se fecharam, né, para evitar circulação de gente, transmissão de Covid dentro dos hospitais, né? E muitas vezes foi difícil, né, conseguir. Aqui a gente tem boa relação, né, o diretor do Barradó é paroquiano, aqui na Unimed a gente tem boa relação também, mas ainda assim algumas pessoas tiveram um pouco essa dificuldade. É uma imoralidade. Acho que a gente passou batido, né? A eutanásia é uma imoralidade, né? Então, mas a obstinação terapêutica também é. Então, eutanásia direta, você ir lá dar cloreto de potássio na veia da pessoa para matar. Imoral. A obstinação terapêutica também é imoral. Então, se um sujeito que tem um câncer terminal, né, e você é obstinado, bota na hemodiálise, faz traqueostomia, respirador, circulação artificial e tal, né, de uma forma fútil, que não vai ter nenhum benefício para aquela pessoa, também seria uma imoralidade, né? Então, aceitar que assim, a vida pertence a Deus, eu não vou tirar a vida se Deus não está tirando, mas também ficar na obstinação terapêutica também é uma imoralidade. Também é muito artificial, né? Você colocou uma máquina que vai fazer você tem que avaliar, isso é muito, a minha vida passa muito por isso, eu preciso de decisão o tempo todo, né? E é muito visto caso a caso, né? Eu tenho dificuldade nos 2 extremos, né? Já teve paciente meu que, o paciente que tem o pulmão ferrado, né, crônico, às vezes ele tem uma pneumonia entubada, Renato, esse cara não vai sair do tubo, né? Já tinha um pulmão todo. Peraí, cara. Ele ontem estava no Maracanã, pegou uma pneumonia, né? Tratou a pneumonia, ele volta que tá, vamos investir nesse cara, né? Outra coisa é um sujeito que já está entubado um tempo, não consegue mesmo sair, a musculatura já definhou, tem outras doenças, tem que ser avaliado caso a caso, né? Mas olhar para esses 2 extremos, né? Você não precisa, e isso pode ser um conforto até para muitos de vocês, né? Porque às vezes o familiar, quando tem um parente nesse tipo de situação, porque ele fala, olha doutor, eu quero ter certeza que eu fiz tudo que eu podia ter feito por ele. E você dá uma paz muito grande para a família quando você expõe essa questão da obstinação terapêutica, mas foi feito tudo. É que a vida dele como está agora já não é mais, sabe? Ele já não come, não tem prazer, porque é uma gastrostomia, ele já não respira, porque é uma máquina, não faz mais sentido, né? A vida tem fim, né? Como devem ser tratados os corpos dos defuntos? É moral cremar? É moral cremar, tá? Assim, embora preferencialmente a gente opte pelo sepultamento, né? Por quê? Porque os nossos corpos hão de ressuscitar no último dia. E daí essa questão do cuidado com os corpos, né? É uma realidade prática, né? Muitas vezes, acho que na cidade do México, por exemplo, não tem espaço mais para sepultar as pessoas. Não tem mais.
Então, a cremação não é imoral, ela pode ser uma opção, mas é imoral se a cremação vem junto com uma crença que não acredita na vida eterna, que não acredita na ressurreição de uma alma. Vou cremar porque o corpo já foi, eu não acredito que vai ressuscitar. Aí é imoral. Esse negócio das cinzas também, jogar as cinzas no mar para que ele vive entre os peixinhos, isso também é uma imoralidade. Você pode deixar no lugar ali. Sim. Ou às vezes, muitas vezes, sepultar as cinzas, né? Muito menos espaço. A gente fala, Se isso está ligado a uma certa crença de que ele vai viver ali naquela energia, ali, né? Aí é imoral. Jogar na Amazônia porque vai viver com Gaia. Gaia? Planeta da Juga, teve uma amiga minha que foi na Planeta. O que pede o Senhor de toda pessoa a respeito da paz, o Senhor que proclama felizes os que promovem a paz, pede a paz do coração e denuncia a imoralidade da cólera, o desejo de vingança pelo mal recebido, do ódio. A gente já falou disso, né? Já falei da força militar, esses todos os pontos aqui a gente já falou, né? A questão dos militares, a questão das guerras, o que é preciso para evitar a guerra. Deve-se fazer de tudo o que for razoável para evitar qualquer modo a guerra, dados os males e injustiças que ela provoca. Em particular, é preciso evitar a acumulação e comércio de armas não devidamente regulamentadas pelos poderes legítimos, as injustiças, sobretudo econômicas e sociais, discriminações étnicas e religiosas. O que se fizer para eliminar estas e outras desordens ajuda a edificar a paz e evitar a guerra. Meio-dia, terminamos no ponto. Vamos rezar o Ângelus? O anjo do Senhor anunciou a Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundiu, ó Deus, nós vos pedimos a vossa graça nos nossos corações, para que nós que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua cruz à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.